Louvado seja Deus. O saúde dos irmãos da paz do Senhor, amém? O saúde dos irmãos da paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes esta noite? Quantos estão felizes esta noite? Deus é fiel. Deus já se faz presente, porque na Bíblia diz: aonde há um ou dois ou três na minha presença, ali eu estou. Se você está aqui esta noite, dá um brado de vitória antes de eu começar a ler. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, fico muito honrado. Já estava com saudade dos irmãos, viu pastor? Lá no meu serviço, lá não estava aguentando. É serviço daqui, serviço dali. Mas eu louvo a Deus por isso, e hoje estou aqui. Louvado seja Deus. Antes de mais nada, também agradeço a oportunidade do pastor de ter concedido de eu estar ministrando a palavra hoje. E creio eu que Deus vai falar ao seu coração, como falou a minha alma. Louvado seja Deus. E espero que os irmãos tenham lugar também, porque é assim, não adianta nada nós dar o nosso máximo e os irmãos ficar de boca fechada, porque aqui eu creio que só vem adoradores de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, abrem em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Deus vai falar ao seu coração. Fui pego de surpresa, mas é assim, Deus pega de surpresa, né? Louvado seja Deus. Aqueles que acharam, digam amém. Aqueles que não acharam, eu espero. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. O tema: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. A palavra do Senhor diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei da sua boca. E levantou-se ele contra mim, lancei a mão da barba, e eu feri, e eu batei, e assim feriu o teu servo o leão com o urso, e assim será este incircunciso filisteu, como um deles. Portanto, afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: ó Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra é muito forte. Poder se assentar, meus amados. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia o que pregar, porque nós temos que ser sinceros. Aí Deus me levou a Davi. Davi era um jovem, porém uma criança nos olhos de Deus. E ali o rei Saul já não estava com esperança mais. Ou seja, ali o Davi era apacentador de ovelhas, era pastoreal de ovelhas. Louvado seja Deus. E ali Davi, pelos olhos da sociedade, ele não tinha, ou seja, tinha valor para Deus, ele tinha. Só que para muitos ali, Davi não era nada. Louvado seja o nome de Jesus. E ali o pai de Davi mandou que seus irmãos, 7 irmãos, fossem pelejar contra os filisteus. Louvado seja o nome de Jesus. E ali seus irmãos foram pelejar contra os filisteus
para salvar a terra de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. E ali o pai de Davi mandou que o Davi levasse alimento. Aleluia. É forte. Mandou que levasse alimento para os seus irmãos. Escute, preste atenção, Deus vai falar contigo. E ali Davi andou por vários e vários quilômetros para poder chegar aonde os seus irmãos estavam acampados, esperando os filisteus. E ali era o que Deus estava querendo, levar a Davi lá, levar Davi àquele lugar. Deus, oh Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Será que vocês estão prestando atenção na palavra de Deus? Aleluia! E ali, meus amados e queridos irmãos, Davi foi até aonde aquelas pessoas, aqueles seus irmãos estavam acampados. Não mediu esforço, não desobedeceu a ordem de seu pai, porque devemos ser assim. Na Bíblia fala que nós crianças devemos obedecer nossos pais e nossas mães, e as mães devem, ou seja, compreender o seu filho. Não é verdade? E ali Davi foi, meus amados, e ali Deus começou a trabalhar através daquilo. E ali Davi, conversando com seus irmãos, apareceu o gigante Golias. Ali todo mundo temia aquele gigante, todo mundo temia aquele, ou seja, a muralha que está na nossa vida nós temos. Mas eu tenho uma coisa lá no céu para falar esta noite. Se você estiver ligado, você vai receber. Esse gigante que está na tua vida não é por muito tempo. Essa peleja que está na tua vida não é por muito tempo. Se você veio aqui para receber, você vai levar. Eu não sei, mas Deus está mandando falar. Se prepara, se prepara, se prepara, porque eu estou aqui. Começa a adorar, começa a glorificar. E ali Davi, conversando com os seus irmãos, falou: quem é esse daí para estar desafiando os exércitos de Deus? Ei, quem desafia você está desafiando Deus. Quem desafia teu ministério está desafiando Deus. Quem fala que você é uma derrotada está falando que Deus é derrotado. Eu tenho uma coisa para falar: você não é um derrotado, você não é uma derrotada. Só de você estar na presença do Senhor, você é mais que vencedor. Só de você estar aqui esta noite, você é mais que vencedor. Para de acreditar naquilo que o Senhor fala. Para de acreditar naquilo que o Senhor bate nas tuas costas. E começa a glorificar. Começa a colocar a boca no povo, parceiro. Muitas das vezes ouvimos algo que deixamos nós tristes. Muitas das vezes ouvimos algo que deixamos nós de cabeça baixa. Mas quem está na peleja é Deus. Quem está no controle é Deus. Quem está aqui esta noite é Deus. E ali Davi perguntou aos seus irmãos: quem é este aí que está desafiando o exército de Deus? Ai, Jesus! E ali todos temiam. E ali Davi, eu acho que tomou uma coragem, a Bíblia não diz, mas pelos olhos da fé, eu já posso ilustrar que ali Davi tomou uma coragem, ou seja, tomou uma atitude. Ei, sabe de uma coisa? Sabe o que nós devemos fazer no dia de hoje? Nós temos um secreto de atitude, nós temos um secreto de obediente a Deus, nós temos um secreto que fala assim: Jeová, pode levar a noite que for que eu vou estar pregando, pode levar aonde eu for que eu vou lá
Todo mundo se espantou, pastor Marcelo, evangelista Alex. Mas como? E ali Davi falou: eu vou lutar. Imagina, meus amados queridos irmãos, um jovem, pastor de ovelhas, tomando uma certa atitude que para muitos ali não tinha. Eles temiam, mas Davi não temeu. Na minha Bíblia diz que Davi falou: eu vou lutar, eu vou lutar. Não voltou sua conversa para trás. Ei, sabe de uma coisinha aqui, ó, escute. Nós não devemos voltar a conversa para trás. Deus falou, está mandado. Deus falou, está decretado. Deus mandou, vai. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Tem que dar lugar. Tem que dar lugar. Presbítero Dorival. Não adianta lá Davi para a igreja para ficar de boca calada, não. Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Não adianta lá Davi para a igreja só para mostrar roupa, não. Deus mandou falar, eu vou falar. Não adianta nada você chegar meio atrasado no culto e ficar de meio fechada. Ei, para! Você chegou atrasado no culto, dá lugar, porque Deus vai falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. E aqui o rei Saul ficou sabendo daquilo que Davi tinha falado e mandou que chamasse a Davi e falou a Davi: como você quer lutar contra esse gigante, esse filisteu? Como você quer, sendo que você não tem experiência nenhuma? Sabe de uma coisinha, mais uma coisinha? Deus pega aquele que não tem experiência. Deus pega aquele que não sabe. Deus pega aquele que não tem capacidade. Deus pega aquele que fala eu não consigo. Deus pega aquele para fazer a diferença. Pequenininho, pequenininho. Ei, Deus se escolheu porque você está no límite. Ai, arabastou, madabarabasta. Ai, Espírito Santo de Deus. E aí, rei Saul mandou chamar Davi. E Davi falou: eu não vou voltar a conversa para trás, eu vou lutar com esse gigante. Eu vou lutar contra esse filisteu. Sabe de uma coisa, meu querido? Luta contra a sua dificuldade. Luta contra essa peleja que você está passando. Começa a falar: Deus, você está no controle. Começa a falar: Pai, esse aqui, faça a tua vontade. Começa a falar: Deus, eu não vou dar lado para o problema, não vou dar lado para a dificuldade, eu vou estar apenas no pó. Quando o Senhor quiser, o Senhor vai me ajudar. Quando o Senhor quiser, o Senhor vai estar lá estendendo as mãos. Quando o Senhor quiser, meu Pai, resolve, 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 resolve. É Deus da glória, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali o rei Saul falou: tudo bem, tudo bem, você vai lutar? Vou. Tudo bem. Deu a Davi uma espada, um escudo, um capacete a Davi. Na Bíblia não diz, mas eu já posso imaginar Davi com todo aquele negócio. Agora é mistério de Deus, viu? Só quem está ligado vai receber. Ali quando o rei Saul colocou aquilo em Davi, parece que ele ficou paralisado. Parece que ele ficou assim, pastor. Não ia nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro. E ele falou: Jeová, o que é isso? Ai, eu nunca peguei nisso. Ei, quando você vai a encontro com Jesus, é do jeito que você está. Não enquanto do jeito que você está, Deus vai se intimidar do jeito que você é. Para de lutar para agradar as pessoas. Para de lutar para agradar os outros lá fora. Somente agrada a Deus. Porque do jeito que você é, Deus
Para. Não precisa disso não. Eu vou lá com a cara e a coragem, Deus está no controle. Sabe por quê? Mas por que você não quer isso? Porque aquele que está comigo é maior. Aquele que está com você é maior, meu irmão. Aquele que está na minha vida e na sua é maior. Muitas das vezes choramos, subiramos, nada de resposta. Muitas das vezes buscamos a mais do Senhor, não vemos resultado. É porque Deus está te testando. Aí Deus está vendo até onde vai tua fé. Quando você parar e analisar e falar, Deus, não consigo mais. Já perdi minhas forças. Olhe para a minha vida, acabou. É aí que Deus trabalha. É aí que Deus comanda tudo. É aí que Deus peleja contra a tua vida. É aí que Deus manda antes de serafim para lutar. É aí que Deus faz uma revirada no inferno e fala que comanda ele. É aí que Deus coloca os olhos para lutar contra mim e a tua vida e fala, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Aleluia. E ali Davi, na minha Bíblia diz, o Espírito Santo toca em Davi. Davi vai no riacho e pega 5 pedras. Olha até onde o Espírito Santo levou a Davi a fazer. Imagina um jovem sem estrutura nenhuma para poder guerrear contra um guerreiro experiente. Um jovem que só apastava ovelha, era pastor de ovelha. Um jovem que não tinha estrutura para poder guerrear, ou seja, não tinha nenhuma maneira de poder derrotar aquele gigante Golias, porque ele era invencível. Mas para Deus não existe uma pessoa que é invencível. Para Deus existe uma pessoa que quando ele está no controle, vai vencer lá na frente. Para Deus, tudo que você faz é para você vencer lá na frente. Para Deus, quando você vê uma prova, você fala com você, Deus toca a tua alma e fala, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Ei, escute, evangelista Alex. Você vai conseguir. E ali Davi pegou 5 pedras e uma saiu da memória. Funda, isso. E foi de encontro com Golias, com o gigante. Deus fiel. E ali o gigante olhou para Davi e falou. Olhou bem para a cara de Davi e tirou sarro. É assim que Satanás faz com a nossa vida. Quando ele vê nós de cabisbaixo, triste, sem esperança, ele ri da nossa cara. Ele tira sarro. Mas ele não sabe que quem dá a última palavra é Deus. Ele não sabe que aquele que está na minha e na tua vida é Deus. Mas quando ele saber, ele vai ter que cair retirado da minha e da sua vida. Eu não sei o que ele está tramando. Eu não sei o que ele está pensando em tramar. Mas de uma coisa eu sei: ele vai ter que se levantar para cair. Ele vai ter que se levantar para cair. Ele vai ter que se levantar para cair. Eu acho que vocês estão escutando. Eu acho que vocês não estão entendendo aquilo que Deus está falando. Ei, este problema que você está passando, ele vai ter que cair do retirado. Louvado seja Deus.
E ali, o gigante falou para Davi: acabou para você. O que você está fazendo aqui? Para, olha para mim. Será que você vai ter chance contra mim? É assim que o inimigo fala, não é verdade? Acabou. Acabou para você. Não tem mais jeito na tua vida. Suas esperanças acabou. Para, larga tudo, sai do seu ministério, para com seus sonhos, para com seus projetos, não vai mais para a igreja. Você é um derrotado, uma derrotada. Coloca briga em casais, coloca em segurança. Cai. Faz casais de homens e mulheres esfriar espiritualmente. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas eu vou falar. Briga, discussão, marido que bate mulher. Vou ter que falar. Desconfiança entre o marido e a mulher. Para. Isso é coisa do diabo. Para. Isso é o diabo colocando coisa na tua cabeça. Não dá lado, dá encanto, uma cega. Não dá lado pro diabo. Para. E ali Deus mostrou a Davi: vai, tu vai conseguir lá na frente, eu estou contigo, vai, você vai conseguir lá na frente, eu estou contigo, ei. Olha o que Deus está falando: continua nessa peleja, continua no seu ministério, continua levando a Deus, continua pregando, continua mais aceite, porque lá na frente eu estou contigo. E ali eu já posso ver o gigante indo de encontro com Davi. Quando uma muralha vem de encontro com a nossa vida, nós treme. Mas ali Davi não tremeu. Ali Davi foi de encontro com aquele gigante. E ali eu já posso ver o evangelista Alex, o Espírito Santo tocando em Davi. Olha bem para aquele gigante ali. Ele pode ser alto, ele pode ser forte, mas eu estou contigo. O mais forte é eu. O que está contigo é mais forte. Ei, o que está com você é mais forte. Para de se preocupar com o teu problema. O que está contigo é mais forte. E ali o evangelista Alex, pastor Marcelo e presbítero Lorival, Davi vai de encontro daquele gigante. O Espírito Santo vai. De Davi, olha para a testa daquele gigante. E Davi não entende. Olha, meu Deus, o que é isso? Olha bem, mira bem com essa prenda e olha ali. Olha para a testa dele. E parece que o problema está vindo cada vez mais. E Davi vai de encontro. Porque crente é assim. Nós temos que ir de encontro daquilo que Deus manda. Nós temos que ir de encontro daquilo que Deus pede. Não podemos se desviar. Ei, quem está na peleja é Deus. Quem está contigo é Deus. Quem está conosco é Deus. Quem está nesse ministério é Deus. Ai daquele que tocar em ti. Só aquele que está sentindo. Só aquele que está sentindo. Só aquele que está sentindo. Dá um bravo de vitória.
bababa, sude cantora baixé. Aleluia, Deus. E ali Davi foi de encontro àquele gigante. Imagina um jovem com estrutura de 15 a 16 anos. E de encontro, vamos supor, a idade dele, a Bíblia não fala, mas vamos supor, é para os irmãos entender melhor. Uma estrutura de um homem de 29 anos. Louvado seja Deus. Vindo na direção de Davi, o Espírito Santo levou Davi a olhar na testa de Golias, o gigante. Ei, filho, olha ali. É ali que você vai acertar. É assim. Quando nós passamos por dificuldade, Jesus falou: olha aqui, para, analisa o teu problema e veja quem está contigo é maior. Ouve o que eu estou te falando. Ei, Jesus está falando para a igreja. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você pensa. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado, porque Satanás está tramando algo. E se ele te pegar despercebido, vai cair. Vai cair. Vai cair. Louvado seja Deus da glória. Aleluia. E ali aquele gigante veio a Davi. Davi falando: Jesus, quem está no controle é o Senhor. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Ei, muitas das vezes nós olhamos assim para Jesus: eu não sei o que vai acontecer da minha vida daqui para frente, mas eu tenho uma coisa para te falar. Sabe quem sabe da tua vida é Deus. Sabe quem sabe da tua história é Deus. Sabe quem está no controle das coisas é Deus. Para de contar da tua vida para vizinho. Para de contar da sua vida para vizinha. Somente conta da tua vida para Deus. Somente conta da tua história para Deus. Só Ele sabe o que você está passando. Só Ele sabe a peleja danada que eu e você está passando. Para de confiar no que não te convém. Sabe de uma coisa? Deus não assim, Jesus. Muitas pessoas dentro da igreja estão assim, ó. Vamos conversar. Preciso desabafar contigo. Ô vizinha, ô Maria, ô Joana, vamos conversar. Para com isso aí. Conversa com Deus. Fala da tua vida para Deus. Ai, xarabacandarabastéria. Muitas aqui, pastor, mulheres, é mais mulheres, estão tristes, estão vindo para a igreja só por vir, mas em nome de Jesus eu profetizo a alegria de volta. Mas, ai, pro, assume, cantorabastéria. Estarei orando também daqui a pouco para o ciclo das irmãs. Sim, Jeová, rabacantarabassume, cantorabastéria. Ai, meu Deus, Deus manda falar assim para as irmãs: não desligue a união que eu fiz contigo. Não desligue a união que eu fiz contigo. Ei, vocês são coluna de fogo da igreja. Se acabar com você, está acabando comigo. Se acabar com o teu ministério, está acabando comigo. Para de ficar tudo vestido piada e começa a verificar meu nome. Porque eu vou usar. Eu vou usar. Eu vou usar. Louvado seja Deus da glória. E ali, Davi, eu já posso ver Davi fazendo esse movimento. Sim, Jesus, é na cabeça, então vai ser. Dois, quando Golias estava vindo para cima de Davi, ele não soube. E sabe de uma coisa? Quando Deus manda, nós não erra. Quando Deus fala, nós não erra. Porque aquilo que vem do céu é de Deus. Aquilo que Deus fala é de Deus. Não importa o que você está passando. Não importa se a pessoa vai ficar magoada, não vai olhar para a tua cara. O importante é que você falou que Deus manda. O importante é que
Antes de eu vir para cá, eu falei: Jesus, o que eu vou pregar? Mas Deus vem com a palavra, a tua alma. E só não recebe quem não quer, pastor. Eu posso estar pregando aqui, mas para um vai acabar. A igreja podia ter 1000 pessoas. Porque a palavra é assim: podia ter uma pessoa aqui que eu ia pregar. Porque eu creio que a palavra ia para essa pessoa que estava aqui. Porque é assim: muitas pessoas podem vir para a igreja quando pregar, quando vem pregador de fora. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês assim, ó. O mesmo Deus que usa o Marcos Feliciano lá da Baia, usa eu, usa o pastor, usa o evangelista, usa os presbíteros, usa qualquer um. Sabe de uma coisa? O mesmo Deus que me usa pode te usar. O mesmo Deus que me usa pode levar você em lugares. O mesmo Deus que me usa pode me fazer você expulsar demônios. Somente acredita. Somente acredita. E ali Davi fez aquele gesto. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo. Eu já podia ver a cara de Davi, meio tremendo, meio falando: ai, Jesus, será que eu vou conseguir? Jesus falou assim para ele: cate, eu estou contigo. Vai fundo. Eu creio que Davi estava fazendo esse movimento assim, ó. Quando Golias menos esperou, Davi lançou aquela pedra e foi cair direto na testa de Golias. Sabe de uma coisa? Ei, escute. Esse gigante que está na tua vida hoje, ele vai ter que sair. Essa dificuldade vai ter que sair hoje. Só quem quer, só quem quer, só quem quer dobrar de vitória. Ali é a melhor parte. Agora pergunta: o que aconteceu, missionário, com o gigante? Ele foi derrubado, ele foi caído, ele foi destruído. O gigante não conseguiu derrotar a vida de Davi. O gigante que está na tua vida não vai conseguir derrotar o que Deus tem para te dar. Porque na Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a promessa que Deus fez na minha e na tua vida não vai ter que passar. Na Bíblia diz também, evangelista Alex, pastor Marcelo e todos os irmãos, que uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus não esquece daquilo que ele prometeu. Deus não esquece daquilo que ele te prometeu. Deus não esqueceu da tua vida. Deus não esqueceu daquilo que ele tem te prometido. Ei, se a tua vitória não chegou, calma. Se a tua bênção não chegou, espera mais um pouquinho. Se a tua vitória não chegou, glorifica. Ela vai vir. Ela vai vir. Ela tem que vir. Satanás querendo ou não, ela vai vir. Aleluia a Deus. Vocês podem dar glória? Glória a Deus, aleluia. E ali Davi lançou aquela pedra do gigante. Ei, pastor, imagina um homem de 1,70 m, vamos pegar 2 metros aí, forte, estrutura forte. E Davi magrinho, igual eu assim, ó, magrinho, bem franzininho. Davi olhou para ele e falou assim: porque o Deus que está comigo, ele é maior. E não é que derrubou o gigante. E porque se Davi, se era magrinho igual eu, franzininho, pode derrubar o gigante, por que nós não podemos? Nós podemos sim, porque o Deus que nós recebemos é o mesmo Deus que Davi serviu. O Deus que nós serve é o mesmo Deus que arrumou Davi naquela peleja. O Deus que nós serve é o mesmo Deus que está aqui esta noite falando contigo. Para de se preocupar com o outro. Também Deus me levou essa palavra aqui, a amizade de Jonas para com Davi, que era Jonathan na vida de Davi. Aí eu faço uma perguntinha para os irmãos: será que os irmãos têm amigo de verdade? Será que os irmãos estão sendo amigo de verdade? Deus. Será que os irmãos dentro da igreja estão sendo amigo um do outro? Está tentando ajudar um ao outro? Ou está fazendo fofoquinha? Ou está falando mal um do outro? Porque assim, pastor Marcelo, está sendo uma
que é amigo um do outro. Porque para comer feijoada na vossa casa todo mundo é bom. Para comer um churrasquinho lá eu vou lá. É meu amigo, eu vou lá. Eu vou ter que ir lá. Para com isso aí. Para comer feijoada no meu prato, para depois falar mal. Está arrependido. Está repreendido. Ai, canto, rabasté, rabaçu, picapabai. Aleluia, Deus. Porque assim, o amigo de verdade não vê para tamanho, não vê para estrutura, não vê pelo que o outro traz, mas sim vê o que o outro tem de melhor. Aleluia. A permissão do pastor que é chamado toda semana aqui na frente, ciclo de oração, amém? Toda semana aqui na frente. Aleluia. Toda semana. Deus é fiel. Aí ele também chamaram para eu botar uma bola. Estarei orando, né? Faz uma roda aqui, meus amados. Louvado seja Deus. Deus vai usar a semana de hoje. Porque a semana é a coluna da igreja. Se mexer com as irmãs, pastor, está mexendo com Deus. Aleluia. E através das irmãs, Deus está trabalhando neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Na glória, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, na glória, aleluia, Deus. Só quem quer lugar vai receber agora. Deus. Santo Deus, Israel, aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Deus, poder e glória, aleluia, Deus. Você
Senhor me leva uma palavra agora que vai impactar Deus. Sim, papai. Uma mulher, Deus, por 80 anos desafiou o exército. Meu Deus, só aquele que está ligado vai impactar. Sim, papai. Quando aquela mulher no fluxo de sangue, eu sei, Jeová. Não devemos perder a visão, sim, Jesus. Elas não vão perder. Elas não vão perder.
frente.